Meu marido pegava uma entidade para ter relações comigo toda madrugada. Senta que lá vem história. Mulher, o babado não é pouco não. O babado, você vai ficar de boca aberta e vai dizer de boca abrida, como diz o povo do interior. E você vai dizer, como assim, Val? Se você já viu esse tipo de atitude de ação, eu peço por gentileza, a diva pede a você, deixa o teu comentário aqui, se você já ouviu alguma história tipo, né, essa que eu tô contando, ou se é uma novidade, né? Se for novidade, tu vai achar que é mentira. Porém, era assim. Minha mãe, ela era crente, né? Eu ia pra igreja, que eu sempre fui louquinha, ia pra igreja, né? Pra ir, não pra ir adorar, você sabe? Não era, não ia pra adorar o Senhor, né? Eu ia pra passar o olhar 090 na roupa dos irmãozinhos, dos jovens. O primeiro que eu visse uma cabecinha lá saindo pro lado de fora, eu tinha uma, vamos, deixa de safadeza. Olha o assunto que tô falando. Já quer que eu sabe, desvie do assunto. E aí, não consegui gostar de ninguém na igreja e eu acabei saindo. Passei umas duas semanas sem ir na igreja. E minha mãe insistindo, bora, porque vai ser culto dos jovens, que vai ser culto não sei de quê, que bebê, que bebê. Hoje vai ter culto evangelístico e você precisa ir. Por muita insistência dela, eu fui. E ao chegar na igreja, era o culto evangelístico, que entrava quem era da macumba, quem era bruxo, quem era umbandista, cantombledista, quem era espírita, quem era de Allan Kardec, quem era de tudo, de Edir Macedo, de Lorival, entrava tudo lá dentro. E lá vai eu. Rapaz, eu não me agradei de ninguém não. Mas, e eu falei, mãe, eu vou sair, que eu vou rapidinho no banheiro. Óbvio que do banheiro eu ia dar uma fugidinha, quando eu era besta. Tava aquele culto assim, massacrento. Aquele culto assim, sem graça, que o problema não estava no culto, o problema estava em mim. Né? Que eu não tava sentindo adrenalina. E na igreja não é pra ter adrenalina, na igreja é pra ter convenção. Né? Não tava sentindo nada. E aí, quando eu vou me levantando, minha mãe disse, você vá no banheiro. E você volte, você vai voltar, não vai? E eu vou, mãe, eu vou. Eu já sentindo já o cheiro da morte se aproximando. E eu falei, rapaz, eu vou no banheiro mesmo, eu vou voltar. Porque se eu não voltar, não vai dar certo, não. E na hora que eu ia me levantando, vi entrando um rapaz com o porteiro da igreja, abraçado com ele, e eu não tinha visto esse rapaz no culto. Porque ele estava fora da igreja. Lá fora, né? Na porta. Ele ouviu a palavra e, segundo ele, queria aceitar Jesus, o porteiro levou. Meu Deus, que rapaz. Menina, você não tá entendendo a proporção. Era o rapaz. E aí, eu passei o olho e digo, não vou falar meu Deus, não, é pecado. Val, olha o tamanho da rola daquele cara. Val, olha pra ali. O cara com a calça folgada, mas o negócio assim, como que não vestia cueca, entendeu? Ele dava os passos abraçado com o porteiro que tava levando ele pro altar para se converter, e ele andando, e dava pra ver, mulher, a cabeça assim, se balançando. Ele não usava cueca, mulher, mas era um volume bonito, porque tem homem que não veste cueca e é ridículo. Meu esposo mesmo, meu irmão, pelo amor de Deus, vê se bota uma cueca e você modela a forma dessa rola. Bota assim, né? O pinto de um lado e a rolinha assim de lado, porque fica os dois tudo assim despencado pra baixo, aquela coisa esquisita, nojenta. E o meu filho visto, hoje ele tá aprendendo a vestir cueca, porque eu falei, se você não vestir cueca, mulher a vida inteira, 40 anos, se não vestir cueca. Os ovos cresceu, que tá do tamanho de um ovo de bode. Blém, 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 blém. Se botar ele assim pra fazer um perfil dele pelado assim, o ovo do meu marido bate no joelho. Aquela coisa rosada, brilhante. Eu boto numa cueca. E quanto mais o cuião cresce, mais você vê a rola diminuir. E a barriga cresceu, arrombou com tudo. Vamos voltar ao assunto. Tira o foco do meu marido, que o problema não tá na rola nem no cuião do meu marido, tá no rapaz. Mas era um pinto tão bonito, mulher, tão arrumado. E era tão arrumado, mas fora da cueca. Uma coisinha assim, sabe? Tão bonitinha. E aí eu falei, eita, ele vai ser crente e você também. Aí eu olhei pra minha mãe. E eu disse, não, mãe, você não ia no banheiro? Eu disse, não, eu não vou não. Eu não quero não.
Ela, por quê? Eu disse, não, coisa linda, mãe. Eu não tava falando do rapaz, tava falando da rola do rapaz, mas só quando ele dizia minha mãe que era a rola. Eu disse, olha que coisa linda, mãe, aceitando Jesus, mãe. Aí, mãe, eu vou lá aceitar também. Você não aceitou ontem, não, foi? Que, não, tô gravando. Que safadeza é essa? Você não... Desliga essa galinha aí. Você não aceitou ontem, não, foi? Eu disse, mas eu queria aceitar de novo, mãe. Quanto mais aceita, tá? E que safadeza é essa? Todo dia aceita. Fica aí. Não vai aceitar, não. Porque era um momento que, quando na hora da oração, que ele fechasse os olhos, que o pastor fechasse para orar, eu chegava no ouvido dele e falava, ei, eu lhe espero na saída da igreja. Entendeu? Esse era o meu golpe, mulher. Esse era o meu golpe. Mas minha mãe sempre me atrapalhou na minha vida, minha mãe. A caminhada, a jornada, sempre ela atrapalhava. E aí, ela não deixou. Aí teve aquele esquema, aquelas bem-vindas, que o problema que a alegria toda é no bem-vindo. Depois esquece, eles mesmos expulsam o povo dentro da igreja. Aquela bem-vinda toda e o nome, não sei o que babá. Ele saiu e se sentou lá no banquinho lá atrás. Todo bonitinho e tudo, né? Aí eu fui, disse, mãe, agora eu vou no banheiro. Você não deixou, não. Você não deixou, não. Eu não deixei, não. Você não foi. Aí eu fui, passei e fiz assim pra ele. Aí ele, mulher, ele não estava convertido ainda, ele só tinha aceitado. E aí ele foi, e lá no banheiro não, lá no fundo, onde tem os banheiros, a gente ficou conversando. Passou duas irmãs e disse, o que é que você está fazendo aqui, Val? Porque ele me conhecia, que sabe, todo mundo sabia quem era Val dentro da igreja. E eu disse, eu tô dando as bem-vindas ao rapaz, só que não era isso. Eu tava perguntando onde ele morava, ele falou que era novato, e que ele só tinha pouco tempo, que tava morando com os avós, e ele era da macumba, porque os avós eram da macumba, né? Os avós tinham criado ele na macumba, porque a mãe viajava muito, e ele foi criado com os avós e criou ele na macumba. Como a mãe viajou, ele deixou os avós e foi pra mãe. A mãe faleceu, ele voltou para os avós e voltou novamente para macumba. Foi quando convidaram ele para ir para a igreja, ele viu a palavra bonita e se converteu. Eu disse, pronto, eu sou solteira, preciso de um jovem na igreja para me acompanhar. E que que soltei soltei as asas, joguei as penas e o cara caiu na minha. Que era um espírito de prostituição que eu tinha, mulher. Um espírito de prostituição que envolvia os caras. E aí, eu namorei com ele. Ele, no outro dia, não quis ir pra igreja, né? Ele foi pro terreiro de macumba. Eu não era convertida também. Ele, Val, bora dar uma olhadinha pra você ver como é. Eu baixo, eu pego as entidades. Né? Se você não quiser namorar mais comigo, eu disse, não, pra mim não tem problema não. Mas ele baixava ela no corpo dele lá e acabou. E eu fui, achei bonitinho ele baixando, né? Ficava tão fofinho, mulher. E quando ele pegava o boiadeiro das matas, mulher, eu achava tão bonitinho. Né? Tão bonitinho, tu ficava babando assim. Ele, tchá, tchá. Quando ele fazia tchá, a rola fazia tchá, 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 a rola. Ai, oh meu Deus, eu ainda não tinha frete cadeado com ele. Fui nesse dia. Como eu já tava lá mesmo, eu disse, eu já tô no inferno, já tô na merda, já tô no terreiro de macumba mesmo, não tô mais na igreja. Já fui pro terreiro de macumba com ele, então quando acabar aqui, eu vou tirar esse banhadeiro dele com a prequeta. E aí, quando acabou tudo, ele foi me levar pra casa e a gente não foi pra casa. A gente foi pra casa dos avós dele, estavam dormindo já velhos, e a gente fretecou. Só que eu achei estranho, porque quando deu 12 horas, não, a gente fretecou, mas 12 horas, ele saiu. Ele tinha um despertador, tipo um blém, 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 uma bola assim, sabe? Um negócio redondo na parede, tinha uma bolona assim, né? Que fazia blém, parecia uns cuias no meu marido quando tá andando, blém, blém, blém. Assim, 12 horas badalava aquilo. E quando badalou, eu já me acordei com ele na cama, já com a mão assim pra trás, e ele com a entidade. Eu, como tinha visto, eu sempre andei em macumba, vi aquilo, pra mim era natural. E eu perguntei, quem é você? Eu perguntei, né? Perguntei a pessoa, a entidade. Quem é você? Não quis se identificar. Se levantou, tirou a roupa e veio fretecar comigo. Eu disse, bom, é a entidade que não é a rola da entidade, é a rola do meu parceiro mesmo, então vamos lá. Sabe o que é a entidade? Que tem uma segunda opção. E aí, pá, terminou tudo direitinho. Ele
tomou cor de si, perguntou o que tinha acontecido. Eu acho que eu chequei com uma pessoa que estava nem você. Aí ele, tá, não sabia que ia namorar com você, mas eu, toda madrugada, eu pego, porque eu não sei, ele não falou. E foi. Passou um tempo e eu comecei a ficar adoentada. Muito adoentada, muito adoentada. E eu comecei a ficar magra, muito magra, enjoos, sabe? Aquele cansaço. E minha mãe, fiquei amarela, minha mãe preocupada, me levava para um lado, me levava para o outro, me levava para um lado, me levava para o outro. E minha mãe me levou no terreiro de Anitta, que era uma velha, uma senhora, que era índia. E ela invocava mortos, entidades, não era terreiro de macumba, era um lugar de cura, um encontro de cura. E ela, quando olhou pra mim, minha mãe me debilitada, minha mãe me levou, né, me arrastando, as canelinhas fininhas, e ele namorando comigo, E quando a mulher colocou os olhos, que minha mãe foi passando, tinha um cercado de palhas, e o povo ficava ali, tinha uns caras nos tambor, e ela invocava com um negócio assim. E minha mãe nem precisou falar com ela, na hora que ela botou os olhos, ela disse: fique aí, você fica aí fora, mas a menina entra. Aí minha mãe me deixou eu entrar, eu ia cair, não me sustentaram. Ela disse: não é com a senhora não, é o que tá acompanhando ela. Ela tá namorando com um rapaz que ele botou um espírito nela, e ela tem relações toda madrugada com esse espírito, e ele tá sugando toda a energia dela até ela ir à morte. E aí ela começou a passar aquele negócio em mim, e me deu um banho lá, botou em um ciclo lá, que era com um pó amarelo, que era aquele enxofre, e depois um pó, né, que era a pólvora, e jogou fogo, e eu deslembrei. Eu tomei cor de si quando eu já estava na minha casa, me deu muita fome, comecei a comer, e quando minha mãe falou, eu não quis mais o rapaz. O rapaz sumiu. Esse rapaz, minha mãe foi ao encontro dele, não encontrou. A avó falou que ele tinha sumido. A avó, na igreja, ele não tinha mais ido. Depois, com o tempo, viram ele numa padaria. E avisaram a minha mãe. E aí, o que aconteceu? Minha mãe foi atrás dele, mas não encontrou mais ele. A mãe dele já estava morta. Para onde ele foi, eu não sei. Provavelmente, ele já estava por aí com outra menina e fazendo as bagaceiras dele. Mas eu achei que ele não teve tanta culpa nisso, não. Porque quem paquerou o cara foi eu. Ele só queria uma brecha para alguém procurar ele, né? E ele fazer o que ele deveria fazer. Eu acho que quem teve a maioria da culpa foi eu, que fui que seduziu o cara, né? E aí ele aprontou mesmo, né? E entre outras que disse que ele já tinha feito isso, que todas que ele namorava era adoentada. Todas que ele namorava era adoentada. Você acredita em poderes das trevas, como tem poderes espirituais da parte do bem? Você acredita em poderes espirituais da parte do mal? Deixa o seu comentário.